nutriente que está em falta é o que limita a produção, é o que diz a lei do mínimo. Mas nós interpretamos só pelo lado de nutrição, só no lado de nutrientes. E nós temos que começar a enxergar o outro lado do barril, o lado escuro, que nós não temos só fertilidade química, nós temos fertilidade física e fertilidade biológica. Nós temos que enxergar o outro lado do barril que faz, o que faz parte disso? As condições climáticas, pragas, doenças, invasoras, compactação, nematóides, população, material, plantio. Por incrível que pareça, a época de plantio ainda é a melhor tecnologia que existe, né? Você plantar na hora errada, dificilmente você tem sucesso daí para frente. A produção ela vai vazar nos furos do barril. Então, se nós quisermos atingir a produção máxima, nós temos que realmente tampar esses furos, ver onde é que está vazando, e construindo esse perfil de fertilidade, construir essa fertilidade do solo. Fertilidade, ela mudou de conceito. Fertilidade hoje é só uma ponta do iceberg. Então, fertilidade mudou. Antes, se dizia que fertilidade é você ter o máximo de nutrientes dentro do solo. E na verdade, nós temos o quê? Nós temos que fertilidade é você ter a quantidade de todos os nutrientes de uma forma adequada dentro do solo. Então, esse é o novo conceito de fertilidade. Desafio número 2, próximo. A correção da acidez do solo. Então, através da calagem superficial, né, em plantio direto, o efeito da saturação de bases na cultura, né? Nós trabalhamos com várias culturas. Culturas mais responsivas, tipo tomate, responde até 70% de saturação por base. No caso do algodão, que é essa figura aqui, né? Nós chegamos a 60, 65% de saturação por base, é o pico de resposta dessa cultura. A partir disso nós temos o quê? Uma redução da disponibilidade de micronutrientes, principalmente manganês, né? À medida que nós aumentamos demais a saturação por bases, o que acontece? Aumentamos problemas de nematóide. A partir do momento que nós trabalhamos com saturações muito baixas, aumentamos o quê? Problemas de fungos de solo. Então nós temos que trabalhar dentro do nível de saturação adequado, né? Que varia de 50 a 60, 65 no máximo, né? Sendo as mais altas para as culturas irrigadas e as menores para as culturas em sequeiro. Calagem superficial, teor de cálcio, que é o exemplo aqui, mas nível de magnésio, o comportamento é mais ou menos semelhante, tá? Então aqui, em verde, primeiro ano, vermelho, segundo ano, terceiro ano em azul. Linha cheia, superficial e pontilhada, aplicação incorporada, né? Vocês podem ver que a 20 centímetros de profundidade, praticamente, os níveis se equivalem em termos de profundidade. Ou seja, se eu tenho 20 centímetros em 3 anos de perfil atingido com cálcio, como é que isso acontece se o cálcio inorgânico caminha 2 a 2,5 cm ao ano? É que na verdade, com esse trabalho de 13 anos que a gente fez, nós adicionamos palha no sistema. E a palha libera o que? Ácidos orgânicos. Esses ácidos orgânicos aceleram a descida orgânica do cálcio. Então nós atingimos 6, 7 centímetros ao ano com essa descida orgânica dele. Ou seja, em calagem superficial, para ser eficiente, nós temos que realmente botar palha no sistema, senão ele não se torna tão eficiente. Então nós temos que, nessa condição de não ter palha, fazer com intervalos menores, em doses menores, mas intervalos menores, tá? Próximo. Desafio 3. Correção do perfil do solo através da gessagem. Esse é um outro desafio. Vocês têm gesso aqui do lado, né? Esse é um trabalho que a gente fez, 90 e 91, essa foto, né? 2 toneladas por hectare de gesso. Nós estamos com as plantas normais, pela divisão, tá? Sem gesso, encharcamento. Encharcamento, desculpe. Encharutamento, desculpe. Nós tivemos o quê? Uma estiagem de 15 dias na fase de 10 folhas. Tivemos um agravante. Aos 21 dias de estiagem, depois na fase de enchimento grão. Qual foi a diferença? 41 sacos por hectare. Que dose que nós utilizamos? 40 quilos de gesso por ponto percentual de argila. A Embrapa recomenda 40, ao invés de 40, recomenda 50. De 40 para 50, incrementos muito poucos. Agora 50 vai ter um residual maior da gessagem, tá?
Mas vocês têm dúvida que 41 sacos por hectare em milho, vocês têm dúvida que a gessagem é uma maneira eficiente de fazer perfil do solo? Vocês têm dúvida disso? O gesso está aqui do lado. Praticamente de frete zero, é só o custo do gesso. Tá? E esse trabalho foi feito ainda quando o gesso era de graça. Desafio 4. Manejo da adubação. Adubação a lanço. Comparativo de 0,20,20 comparado com Fosmag 0,14,14 com micros. Né? 0,30, 50, 70 e 100% da adubação a lanço. E complementar na linha. Vocês veem que a linha verde, Fosmag, nós tivemos possibilidade segura, né, sem medo de ser feliz, de aplicação de até 70% da adubação a lanço. Né? O que acontece quando você tem um adubo de granulometria mais grossa? Você tem um grânulo aqui, outro aqui e outro aqui. Você tem um grânulo mais fino, o que acontece? Farelado, você consegue distribuição mais uniforme. Né? Então você consegue uma distribuição espacial melhor. E com isso, ganhos significativos sem perdas, no caso da adubação a lanço. Desafio 5. Manejo da adubação, redução de perdas. Nitrogênio, ureia incorporado, ganhos de 8 a 10% de eficiência em nitrogênio. Tá? Aplicação ao entardecer, 40 até 30 a 40% de ganho de eficiência. Mas por que a incorporação deu menos eficiência do que a aplicação no final da tarde, onde você no final da tarde não tem perdas por evaporação? Tá? Porque com a incorporação eu cortei raízes, ganhei de um lado, perdi do outro. Então não dá para fazer muito próximo da raiz, também não tão longe no meio da linha, para a planta demorar muito a absorver o nutriente. Tá? Então tem que ser adequado a você não ter perdas por corte de raízes. Fertilizantes de eficiência aumentada, liberação lenta ou controlada. Então camadas de polímeros ao redor dos nutrientes, né, dos grânulos, para liberação gradativa. Aí tem diversas fórmulas, né, garantias, tantos por cento liberado em tantos dias. Né? Fertilizantes estabilizados, que têm aditivos que inibem a urease e a nitrificação e diminuem as perdas, principalmente nitrogênio. Né? Tem diversas marcas no mercado, mas via de regra os resultados são da seguinte maneira: você já faz a coisa certa, aplica a ureia no final da tarde, dificilmente você tem ganhos significativos de produtividade usando esse tipo de adubo. Mas no caso de você aplicar nessa hora, que é a hora mais quente do dia, com certeza vocês vão ter ganhos significativos de produtividade usando essas formulações, porque vocês têm menos perdas. Tá? Desafio 6. Adubação de sistemas. Então nós adubamos o quê? As culturas mais responsivas, aquelas que mais respondem. Uso toda a adubação necessária para o sistema de plantio nessas culturas. Né? Problema que as tabelas de recomendação são para preparo convencional e eu uso plantio direto, não tenho tabelas para plantio direto. As culturas pouco responsivas, como respondem menos, vou aproveitar apenas a adubação de arranque ou adubação starter, como você fala, né? E aproveito o residual da adubação. Na reciclagem de nutrientes, eu preciso trabalhar o quê? Sistemas radiculares em profundidades diferentes. Sistemas radiculares estratificados em profundidades diferentes. Para quê? Para trazer para cima aqueles nutrientes que estão sendo perdidos em profundidade. Tá? Da mesma forma, se eu fizer a rotação de culturas, colocando culturas com diversos tipos de folhas, eu também estou fazendo estratificação de folhas diferentes, fazendo o que a natureza faz por excelência. Tá? Mensagem final, então: a melhor herança que um homem pode deixar para seus filhos e netos é a natureza preservada. Plantio direto é uma tecnologia eficiente e ambientalmente correta. Tá? Demais informações, a gente tem tudo isso no nosso livro que nós lançamos no passado. É um livro voltado a 25 anos de experiência e pesquisa que a gente tem em plantio direto, né? E vai estar no stand da Bung à disposição de vocês para aquisição. Tá? Agora eu vou passar ao pessoal da Bung para, se sobrar tempo, a gente retoma umas perguntas depois. Te contando só. Menina, mas é verdade? Uai, era. Você não ficou sabendo, não? Que? Uai, tá, velho. Mas mudando de assunto, esse ano, minha filha, você precisa de ver a quantidade de ló que deu lá na minha fazenda. E é mesmo? É, você precisa de ver fartura, mulher. Ai, fartura é porque você não viu o tamanho do sabugão do Zé. Você não viu, Rosa?
sério, Maria? É grande? Grande, menina! É gigante! Eu nunca vi nada parecido aqui por essas bandas. Oi, eu vou chamar o Zé pra você ver. Que é isso, mulher? Eu não quero ver o sabugo do seu marido, não, mulher. Respeita. Ai, Rosa, larga a mão de ser besta. Nossa, Rosa, que é isso? Isso, mulher? Eu quero ver. Calma, Rosa. Ô, Zé! Zé, traz teu sabugão aqui pra Rosa ver. Tô chegando, mulher! Oi. Ô, Rosi! Rosi! Olha aqui o tamanho do meu sabugão, mulher! Olha, Rosa. Que é isso, homem? Mas o trem é grande mesmo, hein? Ai, te falei. Mas que exagero é esse? Grandão, né? Então fala pro teu marido usar Fosmag. Com Fosmag que ele vai ver o que é exagero de produtividade. E você também. Que é isso? Me respeita, homem. Ô, Rosa. E o pior que é a Rosa. Vambora, Rosa. Vamos lá em casa tomar um cafezinho? Eu tô abismado. Então, gente. Que é isso? Ele Mas- usa Fosmag lá na plantação.